Salve, salve todo mundo que acompanha a gente no Esquema Tático. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um vídeo do ET Analisa. E hoje falando sobre a queda do Thiago Nunes, possíveis nomes para ocupar o lugar dele no Corinthians e essa mania do brasileiro de mandar técnico embora depois de 4, 5 rodadas, né? E hoje estou aqui com alguns convidados diferentes. Um você já conhece, faz parte do canal, faz parte da família Esquema Tático. Dani, já dá o seu salve aí para o pessoal, meu querido. Salve, espectadores do Esquema Tático. A gente está aqui para falar um pouco desse trabalho meia-boca do Thiago Nunes, que acabou culminando na demissão dele. A gente vai especular um pouco isso e a gente está com um convidado muito especial. O Coutinho vai introduzir ao público. Os caras gostam quando eu introduzo, não tem jeito não. E, pô, eu já vou aqui passar a palavra para o nosso convidado, Luquinha, nosso amigo, colega, irmão. Luquinha, dá um salve para geral aí, já se apresenta para os nossos fãs, né, e todo mundo aí. Salve, salve, pessoal. Primeiramente, queria agradecer o convite do Esquema Tático aí de proporcionar essa oportunidade de eu fazer um vídeo junto com eles. Muito obrigado aí, pessoal. E vamos bater um papo muito gostoso sobre futebol, o esporte que todo mundo gosta. E bora! Bem, já vou passar a bola primeiro para o nosso jornalista da bancada, né? O único que realmente trabalha com isso e não leva isso aqui na brincadeira, como a gente faz, né? Dani, cara, o que você viu nesse trabalho do Thiago Nunes? Quais são as suas percepções a respeito do trabalho dele? Gostou, não gostou? Achou que precisava de mais tempo? Como é que você viu esse trabalho dele nesse período que ele comandou o Corinthians? Então, Colts, ano passado, quando o Corinthians contratou o Thiago Nunes, confesso que eu fiquei surpreso, que eu não pensei que o Corinthians ia atrás de um técnico que estava tão no hype quanto ele. E teve aquela polêmica lá, que ele não veio direto para o time, ele aceitou a proposta, mas para assumir em 2020, que é esse ano. E também teve a polêmica da parte dele com o Atlético, que acabou dispensando ele, porque ele tinha acertado com o Corinthians. Ele tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil, um dos títulos mais importantes para o Atlético e tal. E parecia ele é jovem, apesar dos cabelos brancos, ele é um técnico jovem, tem um pouco mais de 40 anos. E criou uma expectativa, assim. E eu tenho que falar que fiquei bem decepcionado, até porque logo quando ele chegou, ele assumiu a bucha, eu já falei isso em outros vídeos aqui pro Esquema Tático, ele assumiu a bucha da demissão do Ralf e do Jadson, que não foi decisão dele, que o Jadson e o Ralf saíram, mas ele assumiu essa bronca e tal, da diretoria, e eu acho que ele já começou errado aí. Mas beleza, técnico novo, ia começar um trabalho novo, e a promessa que tinha sobre ele, muito por parte do que ele falava em coletivas e do que a imprensa comentava, é que ele mudaria o jeito de jogar do Corinthians. Que o Corinthians estava acostumado com aquele estilo de jogo do Carille, só que não estava mais funcionando, jogava no contra-ataque, tem um time mais defensivo, então seria um futebol mais, entre aspas, moderno e mais ofensivo. E eu reconheço, um trabalho desses merece mais tempo. Não é de um dia para o outro, você muda o estigma, um estilo de jogar que já está há muito tempo no clube. O problema é que teve muitas falhas nesse trabalho. Então, por mais que você desse esse tempo para ele desenvolver, ele não conseguiu responder a curto prazo quando era para responder. Então, a eliminação na pré-Libertadores para o Guarani do Paraguai foi péssima, foi muito ruim. Então, ele começou muito mal a temporada com isso. Ele quis inventar, ele jogou o Matson no primeiro jogo como titular, um garoto da base, tinha acabado de subir, e hoje a gente nem sabe onde está, que já foi emprestado, reemprestado. Então foi uma invenção dele ali que não deu certo. Depois ele jogou o segundo jogo com dois centravantes, Bozelli e Love, mas foi aquele jogo que o Pedrinho foi expulso logo no começo e acabou com a gente eliminado. Mas beleza, uma eliminação desse tamanho pesa. Talvez se fosse outro técnico seria demitido, mas ele tinha tempo para jogar. E foi passando, quase foi rebaixado no Paulista, teve a parada do futebol, voltou.
E foi quando o time voltou melhor. E foram jogos que o Corinthians jogou mais defensivo, mais parecido com o estilo do Carille, que foi a reta final do Campeonato Paulista, que a gente acabou na final perdendo nos pênaltis para o Palmeiras. E assim, o Corinthians só tinha levado um gol. Então a parte defensiva estava forte, né? Depois da parada só tomou um gol. Mas o Campeonato Brasileiro começou a levar gol todo jogo. E é, você viu que faltavam peças. Teve a questão do Camacho, que o Thiago Nunes pediu para voltar, mas não estava mais colocando para jogar. Teve o Pedro Henrique, que o Thiago Nunes pediu para voltar, estava emprestado, mas ele acabou dando ok para a venda do Pedro Henrique para o próprio Atlético Paranaense. Então são muitas decisões erradas do Thiago Nunes, fora a questão da gestão de elenco, que tem a informação que os jogadores não gostavam do modo de trabalho do Thiago Nunes, que no começo ele estabeleceu umas regras, a famosa cartilha, os jogadores não encararam isso muito bem. Tem também a questão da diretoria, que estava devendo salário, criou o rumor que os jogadores estariam em greve, não estariam correspondendo tanto em campo por causa disso. E acontece que com a demissão dele após a derrota para o Palmeiras por 2-0, ficou muito difícil, tanto torcida que protestou do lado de fora do campo, quanto para os próprios jogadores. O Andrés tinha dado uma semana antes a entrevista falando que ia bancar ele, até o fim da gestão do Andrés, ele ia bancar o Thiago Nunes. Acho que ele até tentou bancar, mas a situação não favoreceu e tá demitido, cara. Eu gostaria de ver um pouquinho mais de tempo, mas realmente não dava. É compreensível a demissão dele, apesar de toda essa cultura. Eu concordo um pouco com o que você falou. Eu achei interessante a vinda dele, exatamente com essa ideia de mudar o modo que o time joga, de passar para ter um time um pouco mais ofensivo, o estilo que ele tinha no Atlético Paranaense mesmo. Mas acho que muito da falta de peças para fazer essa transição atrapalhou esse trabalho dele. Sem contar que, essa cartilha que ele inventou para os caras macaco velho, 30 anos já nas costas, vai ficar. Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É trabalho dos caras, não é o do jardim de infância, né? Acho que a gestão de elenco dele atrapalhou demais nesse trabalho. Mas enfim, não vou me alongar muito não, já vou passar a bola para o nosso convidado. Luquinha, você como torcedor do Corinthians, cara, como é que você viu esse trabalho do Thiago Nunes que chegou no final? Bom, como o Dani já falou, o Thiago Nunes chegou já meio que com o pé esquerdo, né? Caindo pro Guarani, mais uma vez na Libertadores, né? E, cara, eu acho que o Thiago Nunes não tinha que ter mais tempo. Para mim, já deu o trabalho dele. Ele fez um excelente trabalho no Atlético. Foi um futebol moderno, um futebol bom de ver. E o Corinthians querendo meio que renovar, querendo mudar, né, a filosofia de jogo, trouxe o Thiago Nunes. Pô, quando anunciaram que o Thiago Nunes era do Corinthians, eu fiquei super feliz, super contente. Comigo eu pensei que, pô, agora o Corinthians vai mudar o futebol, vai ser outra coisa. E eu fiquei muito confiante, mesmo após a caída dele na Libertadores, pô, porque o cara tinha acabado de assumir o comando no time e tal, muita coisa nova que ele estava implementando, até compreensível de ver, né? Mas aí veio o Paulista, né? A gente quase sendo rebaixado e tal, a gente começando a perceber que a filosofia dele não estava dando certo, não estava funcionando. Ele, pô, já chegou falando que, pô, no refeitório o jogador só podia sair quando o Cássio falar. Pô, isso no futebol profissional não existe, velho. Isso para mim não funcionou, não foi certo. Tanto que a queda dele só foi porque os jogadores também não quiseram mais ele. Porque, como o Dani falou, o Andrés falou que ia bancar ele, falou que ia segurar ele, mas como não rolou, os jogadores também não quiseram mais ele no time e acabou na demissão dele. Então, para mim, o Thiago Nunes tentou, ele acabou conseguindo a volta da pós-pandemia, né? Da pós-quarentena, ele até conseguiu voltar ao Corinthians, levou a gente até mais uma final de Paulistão. Eu até fiquei confiante que a gente ia ganhar, né? Em cima do nosso maior rival, mas acabou não rolando. E, cara, para mim agora é voltar tudo ao normal. Agora o Corinthians tem que focar realmente e não em mudar técnico, e sim uma nova gestão para outra era.
Falando em uma nova era, acho que a gente já até comentou isso em uma outra conversa que nós tivemos, exatamente de ter um período de transição, né? Se você quisesse uma transição, tirar aquele esquema defensivo do Carille para um jogo mais ofensivo, teria que ter um técnico ali no meio termo para ter essa gestão de elenco, trazer outros nomes, reforçar, porque você não está mudando só o trocar o atacante pelo defensor. Não, você está mudando o esquema do time. Um dos grandes motivos do trabalho não ter dado certo foi a falta de peças indicadas para essa mudança, né? Não sei o que o Dani pensa. Dani, você acha que faltou aí também da diretoria do Corinthians alguma ação para trazer jogador, para reforçar esse elenco? A gente sabe que tivemos várias discussões do Thiago Nunes com a direção do Corinthians, com o André Sanches, para trazer mais elenco. Você acha que também tem um quê de falha do André Sanches e da diretoria do Corinthians nesses resultados? Ah, Guto, tem, com certeza, mas eu acho que é muito difícil você analisar a questão de mercado, porque, ó, por exemplo, o Thiago Galhardo foi oferecido para o Corinthians no final do ano passado. E a diretoria resolveu gastar um pouco mais, pagar um salário maior para trazer o Luan. Mas quem ia prever que nesse ano o Thiago Galhardo ia ser o destaque do Brasileirão e o Luan ia ser essa tiriça que perdeu posição para o Arauz e para o Otero? Não dá para prever essas coisas. E eu vou falar, eu analisando peça por peça, realmente o elenco do Corinthians não é dos melhores, ele é, eu diria, um mediano para o nível nacional. Mas eu acho que a gente já teve piores nos últimos anos. O time de 2016 e o time de 2018 eram terríveis. E, cara, eu acho que com as peças que a gente tem, dá para fazer, não para sonhar com título, mas dá para fazer uma temporada decente, dá para se classificar para Libertadores ou pré-Libertadores. Mas precisa de um trabalho bom. Até porque esse começo foi muito ruim, tem que recuperar os pontos perdidos, né? Mas, infelizmente, longe de mim querer ser mãe de Ná, eu acho que vai ser um ano que a gente vai ficar ali na parte de baixo da tabela, vai brigar alguns momentos contra o rebaixamento e não vai vir mais contratação. O próprio Andrés já falou, entrou agora o name rights finalmente da Arena, né, o Química Arena agora, a Arena do Corinthians, mas a gente só vai conseguir ver dinheiro vindo disso ano que vem, final do ano que vem. Então, não é para a gente sonhar com contratação. Então, a gente tem que ser realista. Eu vejo, por exemplo, o Botafogo. O Botafogo ele tem um elenco mediano também e está fazendo um trabalho, início de campeonato decente. Eu digo mesmo para o Fluminense também. Tem jogadores mais velhos, mas consegue, inclusive, hoje que a gente está gravando, derrotou o Corinthians por 2-1. É se basear por baixo? Infelizmente. Para a grandeza do Corinthians, lógico que eu queria ver um time competitivo, mas vai ser muito difícil. O Luan é um cara que eu acho que ele tem que jogar, até porque não dá para aceitar ele reserva de jogadores com menos pompa, que ganham muito menos que ele. Uma hora ele vai ter que decidir, vai ter que mostrar o futebol. E eu prefiro, talvez, o Luan em uma fase do que o Matheus Vital em uma fase. O Vital, por mais que é um jogador que eu queira o sucesso dele, ele não consegue corresponder quase nunca, praticamente. É pouquíssimo decisivo. Então, eu acho que agora o Corinthians tem que buscar. Essa é outra questão que eu quero trazer. Já vou passar, inclusive, essa pergunta para você, Coutinho, e para o Lucas também, que é a questão dos técnicos. Que técnico a gente tem no mercado hoje para assumir um time do tamanho do Corinthians? Cara, eu vou te falar que essa é uma dúvida que eu tenho e eu não tenho nome. Acho que eu estava até conversando, se não me engano, com meu irmão também. Quem que assumiria o Corinthians? Quem que poderia assumir o Corinthians? A gente tinha um Mano que acabou de assinar com o Bahia. Então, assim, para mim, o melhor nome que o Corinthians poderia assumir agora é o Mano. Pelo menos não de questão olhando só para desenvolvimento do elenco, uma mudança de estilo de jogo que era proposta, mas em questão de experiência, de já trabalhar com o elenco, de já conhecer como é o Corinthians, talvez o melhor nome fosse o Mano. E agora o Mano já está palavrado com o Bahia, não vai voltar atrás. Eu realmente não tenho um nome hoje que eu falo para você, não, esse aqui cairia bem no Corinthians. Lucas, você tem alguém aí de bate-pronto? Cara, difícil, hein? Difícil hoje em dia um técnico segurar a ponta de um time grande como o Corinthians.
Bom, de nome pronto assim na cabeça que se você me perguntar, eu falar assim de cara, não. Cara, não tem um nome. Eu tava vendo reportagens falando que o Corinthians estava atrás do Silvinho, né? Que foi treinador do Lyon na temporada, mas acabou caindo. Bom, eu acho que é um bom nome, né? Treinador que, pô, vem da Europa e tal, pode trazer alguma coisa nova, mas não sei se eu sinto confiante. Se eu fosse gerente do Corinthians, eu daria um tempo pro Diego Coelho, para ele mostrar, né? Porque ele já tá um tempo no Corinthians, já foi jogador do Corinthians. Então, para mim, colocaria ele ali no comando por um tempo, para segurar e ver o que sai, porque realmente não tem nome no mercado. Não tem um técnico que você fala e que vai conseguir, na minha cabeça, não vai conseguir trazer a filosofia de jogo do Corinthians. Dani, você concorda? Silvinho é um bom nome? Você tem algum outro nome que você pensa que poderia assumir bem o Corinthians? Ou como é que você vê essa alteração, essa mudança de treinador no time? Cara, sinceramente, eu acho muito, muito difícil. O Silvinho é um cara que jogou no Corinthians, inclusive. É um cara que já recusou treinar o Corinthians antes para conseguir um cargo na seleção e depois assumiu lá o Lyon, fez um trabalho ruim, foi demitido. E é um técnico novo. Então é meio que uma incógnita o trabalho dele. O... Tem também, foi especulado o Miguel Ángel Ramírez, que é o técnico dependente da Vale, foi campeão da Sul-Americana, inclusive eliminou o Corinthians nas semis ano passado. Mas ele é um técnico que ele gosta de ter uma sequência, ele é espanhol, ele gosta de ter uma sequência, gosta de trabalho para desenvolver, e a cultura imediatista do Brasil afasta muito ele, né? Ele que inclusive foi sondado pelo Flamengo depois que o Jorge Jesus saiu e não veio, né? A gente não sabe se chegou a receber uma proposta, mas ele foi sondado e não veio, o Flamengo acabou trazendo o Domenech. Então, cara, tá difícil. Até o Jair Ventura, que fez um trabalho péssimo no Corinthians, tá empregado. Tá no esporte e até tem um começo razoável no esporte. E, cara, tá difícil. O Roger Machado tá sem time, mas também não vejo o Corinthians trazendo ele agora. E, sinceramente, eu, eu vejo a situação perfeita pro Dorival Júnior. Não que eu queira ele agora no Corinthians, mas o time grande, em má fase, lutando na parte de baixo da tabela, é o tipo de trabalho que os diretores adoram chamar o Dorival Júnior. Aí ele consegue salvar o time do rebaixamento e é demitido no começo da temporada. É a cara dele pegar esse tipo de trabalho, cara. Cara, esse foi um bom argumento agora. Falar dessa cultura do Dorival Júnior em assumir time que está com a corda no pescoço, realmente. É a tempestade perfeita para ele assumir o Corinthians. Não sei se seria um bom nome para agora, né? Ainda mais com toda essa pressão que está em cima do Corinthians e ele que acabou de sair do Atlético, né? Mas enfim, vamos ver como é que vai surgir mais para frente esses nomes. Mas eu queria aproveitar que você até citou o Miguel Ángel, que é treinador do Independente Del Valle, e falar um pouco dessa cultura de treinador aqui no Brasil, que a gente não deixa os caras trabalharem, né? O cara entra no time, passa 6 rodadas, se o cara não ganhou pelo menos 50% dos jogos, ele está desempregado. A gente já está vendo que isso atrapalhou a vinda do Miguel Ângelo para o próprio Flamengo. E provavelmente vai ser uma coisa que vai pesar muito numa possível, se é que é possível, conversa do Corinthians com ele para trazer o cara para cá. Você acha que isso atrapalha muito? Eu queria ver de vocês se vocês acham que realmente essa cultura de mudança de treinador aqui no Brasil tem que mudar, a gente tem que ter um pouco mais de calma para isso, esse imediatismo, esse resultadismo do brasileiro está afetando até mesmo o próprio campeonato? Ou vocês acham que é viagem minha e não tem nada a ver? Luquinha, o que você quer dizer, meu querido? Cara, eu acho que sim. Eu acho que aqui no futebol brasileiro, em quesito de futebol com técnico, a gente é ansioso, a gente quer uma resposta muito positiva e muito rápida do técnico em relação ao time. E a gente pode ter uma base excelente na Europa. Na Europa Cara, a gente vai ver o Pochettino que treinou o Tottenham, ele ficou umas 4 temporadas assim,
se classificando para a Champions League. Acho que, se não me engano, acabou não ganhando mais título, mas após 4 temporadas, levou o Tottenham para uma final de Champions League. Então, eu acho que o brasileiro tem que pegar essa cultura de ter uma paciência, de deixar o técnico trabalhar e começar a criar projetos. A gente está vendo muito isso no futebol da Atalanta, que já tem um projeto de 10 anos e aí acabou chegando muito longe na Champions. E, cara, eu acho que faria bem. É que assim, corre riscos, né? Então, eu acho que rola sim, que o brasileiro tinha que ter. Bom, com certeza. Eu acho que essa cultura que existe desde sempre no futebol brasileiro influencia. A gente já teve vários técnicos que caíram, técnicos do Bahia, do Coritiba, o próprio Dorival caiu no Atlético Paranaense, que é um caso horrível, que ele tinha acabado de voltar do afastamento porque ele pegou a doença, né, que causou essa pandemia. E o Atlético é um time que perdeu muitas peças do ano passado, está com um elenco muito mais fraco. E, cara, eu também vejo que o futebol brasileiro sofre como um todo, não só na questão da qualidade técnica dos jogadores, quanto da própria safra de técnicos, né? A gente vê o Gil Luxemburgo, que é, para mim, um dos maiores técnicos da história do Brasil, mas já está ultrapassado, mas treina aí um time que é postulante ao título, que é o Palmeiras. E a gente vê o Atlético Mineiro fazendo uma temporada boa, com o Sampaoli, que já está aqui no Brasil desde o ano passado. O Flamengo perdeu o Jorge Jesus, que voltou para o Benfica e foi atrás de técnico gringo. O Flamengo não ia contratar técnico brasileiro, acabou trazendo o Domenech. E eu acho que o único exemplo que a gente tem de treinador brasileiro que está com trabalho desenvolvido há bastante tempo é o Renato Gaúcho, que está já há anos no Grêmio. Então é difícil, essa cultura imediatista afasta também os treinadores, e a gente vê que os treinadores em si não conseguem evoluir. E o cara não tem muito tempo de trabalho, a gente não sabe quão bom ele é. Então é um momento complicado para o futebol brasileiro. Perfeito. Pô, acho que é bem isso mesmo que a gente conseguiu conversar. De fato, tem um problema muito grande com esse imediatismo. Acho que você não constrói um clube, um time em questão de semanas. A gente viu isso agora. A gente tem um ótimo exemplo da própria Alemanha, ganhou a Copa do Mundo, ganhou a Eurocopa, com um trabalho que veio desde 2006, aliás, desde 2002 até aqui, e o trabalho não foi descontinuado nem com com o papelão que eles fizeram na Rússia. Então, pô, a gente também tem que entender que o cara tem que ter o seu tempo para trabalhar. Enquanto a gente não entender isso, infelizmente, a gente vai continuar vendo treinador sendo demitido em 6 rodadas e campeonato brasileiro terminando com mais treinador sendo mandado embora do que jogo de campeonato mesmo. Bem, pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Peço para quem não... Peço não, né? Convido quem não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like também. Aproveitar para agradecer o Luquinha. Luquinha, muito obrigado pela presença, muito obrigado por aceitar o convite. É sempre muito bacana a gente ter os convidados aqui no canal também. Dani, um grande abraço para você. Pessoal que gostou do vídeo, deixa o comentário, vê o que vocês gostaram, se vocês concordam ou discordam da gente. Compartilhe esse vídeo em tudo quanto é seus grupos aí de amigos de WhatsApp. E no mais, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.